Doutores, bem-vindos a mais um encontro de Direito Penal. Nós vamos dar continuidade ao estudo da parte geral do Código Penal. Nós estamos estudando o crime de homicídio. Na aula passada, nós tivemos uma introdução a respeito do que é o crime de homicídio e conversamos um pouco a respeito do chamado homicídio privilegiado. Hoje, para essa aula, para esse vídeo aula, eu separei aqui o estudo inicial das chamadas qualificadoras do crime de homicídio. Elas estão previstas no parágrafo 2º do artigo 121 e é muito comum, é muito usual a gente ver na televisão aquelas informações jornalísticas dizendo que o crime foi praticado duplamente qualificado, que o crime foi praticado triplamente qualificado ou que o crime foi qualificado. Então hoje nós vamos aprender o que quer dizer isso, mas não somente isso, a gente vai ter que entender o que é uma qualificadora. Então, a respeito do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, como eu disse anteriormente, onde nós encontramos as qualificadoras do crime de homicídio, eu primeiro tenho que entender e saber o que é uma qualificadora. Uma qualificadora é uma circunstância em que eu vou ter um patamar de pena diferente do patamar previsto no tipo básico. O que isso quer dizer? Vamos ver aqui com um exemplo concreto. Crime de homicídio, tipo básico, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Homicídio qualificado, aí nesse caso, nós vamos encontrar diversas qualificadoras em vários incisos. Então vamos imaginar uma qualificadora X, a utilização de fogo para matar a vítima. Nesse caso, essa qualificadora ela vai me trazer uma modificação no tipo em relação à pena base. Ou seja, a pena base já vai ser diferente, já vai ser de 12 a 30 anos. Então, a qualificadora ela traz uma pena base diferente da pena do tipo principal. Por isso também que os senhores podem encontrar alguns livros dizendo que a qualificadora ela traz um chamado tipo derivado. Por que o tipo derivado? Porque ela vai trazer alguns elementos que não estão previstos no tipo básico, no crime básico. Vamos falar assim para ficar um pouquinho mais fácil. Exemplo, eu acabei de dizer do fogo. Então, no homicídio qualificado, nós temos esse elemento, fogo, que não existe no tipo básico. Então, essa primeira informação, ela ficou, eu acho que acredito, de maneira muito clara, em que a qualificadora, ela modifica o patamar da pena base, o patamar inicial de pena. Nós teremos uma pena inicialmente com um valor diferente da prevista pelo tipo básico. Essa é a primeira informação. Já a segunda informação é que essas circunstâncias, elas possuem natureza. Elas podem ser de natureza subjetivas ou de natureza objetivas. O que isso quer dizer? Que essas circunstâncias que estão previstas no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, elas podem ser qualificadoras subjetivas ou elas podem ser qualificadoras objetivas. E quando uma qualificadora ela é objetiva e quando uma qualificadora ela é subjetiva? É fácil. A qualificadora ela vai ser subjetiva quando ela indicar o motivo que o crime foi praticado ou a intenção do agente em praticar esse crime. Então, por isso que nós vamos dizer que essa qualificadora é de ordem subjetiva. E quando uma qualificadora vai ser de ordem objetiva? Ela vai ser de ordem objetiva quando eu tiver a indicação do meio ou o modo que esse crime foi praticado. Então, quando eu estiver estudando o meio, quando eu estiver analisando o meio ou o modo que esse crime foi praticado, eu vou ter uma qualificadora de natureza objetiva. E qual é a importância de eu saber a natureza de uma qualificadora? A importância é que eu não posso ter, num único processo em estudo, na análise de um caso, mas
de uma circunstância subjetiva. Então, eu não posso ter, por exemplo, duas circunstâncias, duas qualificadoras subjetivas num único processo. Já qualificadoras objetivas, eu posso ter quantas forem possíveis. Então, no caso concreto, vamos imaginar que eu posso ter uma qualificadora subjetiva, uma circunstância subjetiva, com várias circunstâncias objetivas. Mas eu nunca vou poder ter uma circunstância subjetiva com outra subjetiva. E aqui é uma informação importante que ela é muito perguntada em concurso público. Na aula passada, nós estudamos o chamado homicídio privilegiado. Ela é uma circunstância de natureza subjetiva, porque é o motivo que levou a pessoa a praticar o crime. Então, se ela é de natureza subjetiva, eu não posso, por exemplo, ter um homicídio privilegiado fútil ou um homicídio privilegiado torpe, que são circunstâncias subjetivas, são qualificadoras subjetivas previstas no parágrafo 2º do artigo 121, que nós ainda não estudamos, mas nós vamos estudar na próxima aula. Agora, eu posso ter essa circunstância subjetiva com qualificadoras objetivas. Então, eu posso ter, por exemplo, um homicídio privilegiado, que nós estamos diante de uma circunstância subjetiva, com a utilização de fogo. O fogo é uma qualificadora objetiva. Então, nessa hipótese, nesse exemplo, eu teria o chamado homicídio privilegiado qualificado, quando eu tenho prevista uma circunstância de natureza subjetiva com outra circunstância de natureza objetiva. É importante dizer que, já que eu estou falando aqui do homicídio privilegiado, que o chamado homicídio privilegiado qualificado, ele não é considerado hediondo. Por que eu digo isso? Porque o homicídio qualificado, previsto no parágrafo 2º do artigo 121, ele está previsto no rol dos crimes hediondos. Mas quando ele é privilegiado qualificado, a jurisprudência já sedimentou que ele não tem natureza hedionda. Então, essas são as informações iniciais. Na próxima aula, nós vamos conversar a respeito da qualificadora do motivo torpe e da qualificadora do motivo fútil. Porém, antes de terminarmos essa aula, nós vamos resolver duas questões, uma de concurso público, Tribunal de Justiça do DF, e outra, uma questão antiga da prova da OAB. Então, vou jogar agora aqui na tela para os senhores acompanharem. Vamos fazer a leitura. CESP, essa prova foi para analista judiciário TJDF. Acerca dos crimes previstos na parte especial do Código Penal, julgue o item a seguir. De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominantes, o chamado homicídio privilegiado qualificado, caracterizado pela coexistência de circunstâncias privilegiadoras de natureza subjetiva com qualificadoras de natureza objetiva, não é considerado crime hediondo. Resposta certa. Ele não é considerado como de natureza hedionda. Vamos agora para a próxima questão, que é uma questão da prova da OAB. Então, ela diz o seguinte: homicídio privilegiado e concomitante qualificado é possível quando? Nós conversamos sobre isso aqui na aula. Letra A. As circunstâncias do privilégio são subjetivas e os elementos da qualificadora são objetivos. Não preciso nem fazer mistério. A correta é a letra A. Vamos ver a letra B. As circunstâncias do privilégio são subjetivas e os elementos da qualificadora são subjetivos. Não, nós não podemos ter subjetivo com subjetivo. Então, essa letra B está errada. Letra C. A vítima for menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Isso não é uma qualificadora. É uma causa de aumento de pena. Letra D. As circunstâncias do privilégio são objetivas e os elementos da qualificadora são objetivos. Nesse caso, o erro é que, tratando-se do homicídio privilegiado,
ele não tem circunstância objetiva, é de natureza subjetiva. Então, eu acredito que essa aula foi bem produtiva. No nosso próximo encontro, nós já vamos estudar uma por uma das qualificadoras, começando pela do motivo torpe e pela do motivo fútil. Então, até a próxima aula. Um abraço.